Olá pessoas, beleza? Estamos aqui mais uma vez. Hoje eu tenho que contar algo a vocês. Eu não posso deixar de falar sobre isso. É algo importante. Muito tempo que eu tenho relutado para não tocar nesse assunto, porque, claro, as pessoas sempre vão pensar da seguinte forma: você está querendo aparecer, isso não existe, esse tipo de coisa. Geralmente as pessoas, quando têm algum tipo de experiência, paranormalidade, eles sempre tentam evitar tocar no assunto, porque justamente por se tornar um tabu, ou ser um tabu ainda para muita gente, falar desse tipo de coisa é perturbador, porque ou as pessoas vão ter você como um maluco, ou dependendo da situação, você é só mais um querendo aparecer. E eu comecei, de um tempo para cá, a ter uma grande preocupação, vamos dizer assim, não preocupação, mas sim uma grande vontade de pesquisar mais sobre algo que aconteceu comigo há muito tempo atrás. E procurei informações, conversei com pessoas e procurei saber exatamente se tinha algum tipo de relação a esse tipo de coisa ou esse tipo de experiência que eu tive. Como foi essa experiência? Eu larguei do trabalho, eu tinha mais ou menos 17 para 18 anos, eu trabalhava numa lanchonete em um bairro nobre em Recife, Pernambuco. Era mais ou menos ano de 1998 para 99, mais ou menos um ano antes de eu vir para o Rio de Janeiro. E nesse período, eu sempre, antes de ir para minha casa, que já morava só, antes de ir para minha casa, eu passava na casa da minha mãe, independente da hora que eu chegava. Às vezes eu chegava às 11h30 da noite, às vezes meia-noite, 1h da manhã. Mas sempre eu dava uma passada, porque era inevitável. Eu morava um pouco depois da casa da minha mãe. E dependendo de qual parte da ladeira eu subia, eu tinha que passar na frente da casa da minha mãe. E nesse dia eu acho que eu tinha que levar alguma coisa, não sei se era um dinheiro, era alguma coisa que eu tinha que levar para ela que ela tinha me pedido. E eu, independente da hora, eu tinha que ir lá. Sei que eu peguei o ônibus em Boa Viagem, em frente ao aeroporto, mais ou menos ali no aeroporto dos Guararapes. Peguei o ônibus ali, como eu sempre costumava fazer, entre meia-noite e 15 e meia-noite e 20. Era a hora do ônibus Bacurau, como se chamava. E desci no Jordão Baixo, era o bairro onde eu morava, Jordão Baixo, e tinha uma grande ladeira, né? Alto da Jaqueira, eu morava lá em cima. E essa ladeira tinha mais ou menos uns 300 metros de ladeira. Era o símbolo do Jordão Baixo, né? Ladeira muito alta. E mais ou menos numa distância de uns 500 metros em que eu desci do ônibus, eu olho para a ladeira e bem na ponta da ladeira eu vejo uma imagem. Eu não posso dizer se era uma mulher, eu não sei dizer se era um lençol. Eu sei que pela distância em que eu estava, dava para observar mais ou menos que tinha uma pessoa no pé da ladeira, esperando alguém. Era normal isso acontecer. Ter sempre alguém ali esperando alguém para subir. Ou tinha pessoas que moravam ali por perto ali também. Então isso era normal. Então eu desci ali do ônibus e comecei a andar em direção à ladeira. Só que você vai chegando perto, 200 metros, né, 300 metros, 200 metros, você vai chegando perto e eu ainda avistava uma pessoa ali. Porém, aquela preocupação que eu tive de perguntar, de
imaginar se aquela pessoa estava esperando alguém, é normal, você vai me dizer se isso é ou não, se tem uma pessoa na tua frente ali que supostamente está esperando alguém. Qual é a sua... Você sabe que não é você. Qual é a sua primeira reação? Você olha para trás, né? Você olha para trás, tipo, pô, será que alguém que desceu do ônibus comigo, essa pessoa tá esperando? Aí você pega, dá aquela olhadinha para trás e tal, e quando eu volto a minha vista para frente, eu não vejo ninguém. Uma pessoa que estaria ali, basicamente com, não sei dizer se, eu não sei dizer exatamente se era uma mulher ou se era um homem, eu sei que sua roupa era clara, porém eu olho de novo e não tá. Beleza. Este tipo de situação simplesmente me fez correr muito. Eu corri bastante. Subi a ladeira, eu já era acostumado, na verdade, a subir aquela ladeira correndo, né? Mas eu acho que eu bati o recorde de velocidade naquele dia que eu subi aquela ladeira. Mas esse ainda não é o ponto crítico. O ponto crítico é quando eu chego, porque eu tinha que subir a ladeira e entrar numa rua que era 22 de agosto e eu tinha que ir mais ou menos bem para dentro, assim, as ruas eram um pouco curtas, né? Não era uma rua muito grande, muito larga, não. Era uma rua mais curta, assim, do Jordão. Então eu tinha que andar até a casa da minha mãe. Quando você vai andando, tem as árvores, tem as casas. De repente, acima da minha cabeça, assim, uma luz muito forte. Eu sempre me previ para não falar isso, mas que parece soar ridículo, mas era uma luz, talvez uma luz que muita gente costuma falar que viu e tal. Mas eu lembro, é uma das maiores lembranças que eu tenho da minha adolescência, é isso. É que essa luz caminhava assim. E eu passei um tempo ainda pensando que seria um balão. Né? Ainda um tempo ainda tentei. Sabe quando você tenta se convencer de outra coisa assim? Eu disse assim, não, aquela porra poderia ser um balão, alguma coisa, mas não era época de festa junina. Nós no Nordeste temos costume de soltar balões em épocas de juninas, nesses tipos de festas, assim, de comemorações. Mas não era uma época como essa. Eu não lembro bem a data, mas não era festa junina. E você via assim, eu vi uma bola tipo, ela ficava laranjada, ela ficava amarela, certo? Ela passava assim por trás das árvores. Não dá pra você é, dar uma certeza do tamanho, porque era difícil saber a distância. Ela estava por trás de umas árvores. Poderia ter o tamanho de um Fusca, poderia ter o tamanho de uma van, mas era uma bola muito grande e clara. Ela iluminava bem assim. Né? Ela ficava mudando assim, basicamente de cor, como se tivesse fogo nela assim e tal. Entendeu? As luzes laranja, vermelho, amarelo, branco, ficava desse tom. Não dá pra dizer exato, não dá pra dar uma exatidão de tamanho nem de cor. O mais estranho disso tudo é que quando eu vejo isso, novamente, aí é que eu corro mesmo, né? Corro e aquela coisa via assim, ó. Parece correr muito mais do que eu, ou parecia o tempo estar lento, eu não sei. O que eu me recordo neste momento é que eu não vou para a casa da minha mãe, eu vou direto para minha casa, ok? E quando eu acordo no dia seguinte, é lógico que quando eu fui para minha casa, fui muito assustado e tal. Eu ficava olhando um bom tempo ainda, acordado, para ver se via alguma coisa, mas não vi mais nada, sumiu. E eu só sei que quando eu dormi, acordei no dia seguinte, fui para a casa da minha mãe, e quando eu chego na casa da minha mãe, eu levo um esporro. Minha mãe me dá o maior esporro, porque falou que eu estava 3 dias fora de casa. Este é o grande ponto foco que eu quero chegar aqui. Como eu estava há 3 dias fora de casa, se aquele era um domingo onde eu sempre trabalhava e ia direto para casa. Então, eu levei um esporro da minha mãe, isso na minha consciência era segunda-feira, porque era um domingo. Era na segunda-feira que eu fui ver minha mãe me deu um esporro dizendo que eu estava há 3 dias fora de casa.
Eu jurando, sabe que você passar aquele dia assim? Sabe que você passa aquele dia inteiro e depois se pergunta, por que dia é hoje? Hoje é terça, hoje é quarta, hoje é domingo, hoje é tal. Foi assim que aconteceu. Eu sei que quando eu cheguei à noite e fui trabalhar na segunda-feira, o meu patrão veio chamar a minha atenção. Falar, pô, o que aconteceu contigo, cara? 2 dias sem vir trabalhar. Eu assim, como assim, cara? Cara, você saiu aqui no domingo, tu não veio na segunda, tu não veio na terça. Hoje é quarta-feira, pô. Assim, como assim? A minha mãe falou a mesma coisa. Que dia é hoje? Hoje na segunda-feira? Não, você tá maluco, cara. Hoje é terça-feira. Quarta-feira, na verdade, né? Hoje é quarta-feira. Então, isso ficou muito na minha memória e. Acabou o tempo? Não creio. Não, acabou não. Pensei que tinha acabado o tempo. E isso ficou na minha memória e eu até hoje eu nunca consegui dar uma explicação exata sobre isso. Anos depois aconteceram outras coisas também que isso já foi sentido no meu próprio corpo anos depois, quando eu comecei a trabalhar com radiologia. Eu nunca tinha tirado raio-x do meu corpo e quando eu comecei a fazer exames em mim, eu notei algumas coisas e bom, você tem que falar com um especialista para saber realmente até onde vai esse tipo de situação. Eu vi aparecer determinados caroços, né, na minha perna, na minha barriga, nas minhas costas. Sempre aparecia assim, tipo fosse uma glândula. Mas eu não tinha nada inflamado na época, nem nada disso, entendeu? Eu, às vezes dormia, quando acordava aparecia aquela glândula assim do lado da perna. Passei um bom tempo tendo essas coisas. Depois, até que depois de um certo tempo parou. Mas a única coisa que ainda permanece é que eu tenho esse lado da perna direita, ela parece que, desde essa época, ela parece que tem uma dormência ali. Eu passo a unha, parece que eu tenho esse lado todo dormente. E pode ser de muita porrada também, não sei, vai lá saber. Então você não liga muito, você acha que não tem nada a ver e tal. Mas, não sei. Somente mesmo você pesquisando mais a fundo para saber mais disso. Eu, quando tirei um raio-x também da cabeça a primeira vez, o técnico de radiologia que trabalhava junto comigo no hospital na época, ele falava que tinha algo estranho também, entendeu? Que perguntou se eu tinha feito alguma cirurgia na cabeça. Eu falei, cara, eu não sou maluco, eu nunca fiz cirurgia na cabeça. Pô, tu tem uma marca esquisita, tal, um osso aqui, a parte mais escura, nessa parte da parte da sua glabela, tal, parece que tem, não sei, tem que fazer outros exames para saber e tal. Aí me pergunto, você fez outros exames? Não, nunca fiz outros exames. Então, é complicado. Mas tendo essa linha de pensamento, realmente surge muitas dúvidas e muita curiosidade. Que você que sempre se questionou, você que sempre se perguntou sobre o certo e errado das coisas, e de repente você começa a ver um monte de notícia, um monte de aparição e pessoas tendo determinadas experiências iguais a você, de um certo ponto ou modo de vista, né? Algum ponto de vista assim, são diferentes e iguais em outras coisas, algumas coisas mais tensas, outras não. Mas basicamente parece que muita gente tem esse tipo de experiência. Eu não sei se. Eu não vou falar que nem muitas outras pessoas, já vi pessoas darem depoimentos e falarem, ah, ficou mais inteligente. Eu acho que eu nunca fiquei mais inteligente do que isso. Entendeu? Nem nada. Tem gente que fica mais inteligente, tem gente que a mente ilumina de certo ponto. Eu não posso dizer que ser mais inteligente ou não, este é o ponto principal. Mas tem determinadas coisas que me parecem muito claras. Toda vez quando eu escuto alguma coisa relacionada a extraterrestre, a aparições, parece que é coisa que eu já sabia. Parece que é coisa que não se torna novidade, sabe? Sabe quando alguém vem te contar uma história, tu fala, pô, cara, isso não é difícil de acreditar. Claro, é uma coisa meio que lógica. Então, eu não tenho. Ainda mais porque eu tive essa tal experiência, né? Talvez seja por isso. Por eu ter tido essa tal experiência, talvez por isso que quando alguém fala que apareceu um OVNI, apareceu um disco voador, uma pessoa acabou vendo um ET, eu mesmo nunca vi um ser, naturalmente assim falando. Eu nunca vi um ser, um ET assim falando, né? Mas
A não ser se aquela imagem que eu vi no pé da ladeira fosse o ET, mas não acredito que não seja, não posso confirmar sobre isso. Mas essa luz, essa imagem, essa luz brilhante que me seguia, esta situação de eu dormir e acordar, não vou dizer que eu acordei 3 dias depois, na sensação corporal, fisicamente, eu dormi apenas uma noite. Era meia-noite, pô, 7, 8 horas da manhã eu já estava acordado. Mas o acontecimento parece que durou 3 dias. Essa é a minha experiência. Se alguém tiver alguma coisa aí parecida, dá um toque aí, mano. Fala aí que o negócio tá doido. Um abraço aí, até a próxima.